Glorificamos ao Criador, por sua bondade em nos conceder uma oportunidade especial como esta, para meditarmos em assuntos básicos da Bíblia. Porém, por mais que parece ser bem simplificado o assunto, há uma profundidade, e espero que seja edificante para a sua vida. Jesus deu reforço aos seus discípulos, até mesmo após a ressurreição ele não os desprezou, mas os preparou de forma eficaz. Os discípulos a caminho de Emaús foram surpreendidos com a companhia de um varão que parecia ser peregrino, e este deu explicações sobre profecias dos livros bíblicos, os fazendo entender que o que Cristo passou para eles era o que realmente tinha acontecido. Só que ali não era o cumprimento final do que os profetas falaram por meio do Espírito Santo. Tinham muitas e outras profecias que iriam se cumprir durante o tempo da Igreja de Cristo aqui na Terra. Vamos perceber que o apóstolo Paulo, após compreender, investiu tudo o que tinha em seu poder para levar as mesmas instruções que Cristo deu aos apóstolos, e a todos seus seguidores em toda a Judeia. Não esqueça de orar pedindo orientação divina para compreender a sua palavra, e por meio dela preparar pessoas para o retorno do Senhor Jesus. Agora vamos ao comentário parte 1. Somos cientes que todos os mestres, até chegar à posição de doutor, ele praticamente se submete a vários estágios em sua vida. Até mesmo aqueles que são separados por Deus para uma tarefa que ele ordena, como temos vários exemplos na Bíblia. O evangelista e médico Lucas nos escreveu sobre 2 discípulos que viajavam em direção a uma aldeia por nome Emaús, e nesta viagem ia comentando o acontecido em Jerusalém. Aqueles 2 discípulos não conseguiam compreenderem o porquê Jesus, sendo um homem bom e excelente profeta, e poderoso em obras, teve um final tão triste em Jerusalém. Se percebe que nem os discípulos, que eram em grande quantidade, e nem os apóstolos conseguiam entender o porquê. Sendo que eles estavam convictos que Cristo Jesus seria o remidor de Israel, e de repente foi entregue aos romanos para ser humilhado e torturado até a morte de cruz. E diante deste acontecido estavam em desânimos e desapontados, apesar de tudo que ouviram de Cristo e do que estava escrito em toda a Escritura. Os 2 discípulos na estrada de Emaús tiveram a companhia de Cristo já ressuscitado, que com eles conversavam, explicando que convinha que o Cristo padecesse para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. A dor da perca do Mestre era grande, e a imaturidade quanto ao conhecimento das Escrituras era tão grande que o Senhor teve que aparecer a eles e explicar com detalhes o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Durante a viagem só foram reconhecer que era o Mestre, ao partir o pão e tendo dado graças, os olhos deles se abriram, e viram que aquele varão que explicava com exatidão as profecias bíblicas era o próprio Cristo. Para entender melhor sobre este assunto, faça a leitura em sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e versículos 13 a 35. Mesmo que esta passagem bíblica seja tão conhecida, nos traz muitas lições de vida, e principalmente quando se fala de aprendizado bíblico. Os discípulos e os apóstolos tiveram muitas dificuldades para compreenderem, mesmo sendo ensinados pelo Senhor, que é autor da sabedoria e mestre dos mestres. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus esteve com os discípulos por um período de 40 dias, os treinando e fazendo revisão dos ensinos que tinha passado para eles, sendo que Cristo passou para eles a verdadeira interpretação bíblica que já existia, que eram os 39 livros desde Gênesis ao livro do profeta Malaquias. Faça a leitura em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 3. O Senhor revelou de forma correta a verdadeira interpretação bíblica, que era necessário eles entenderem, para que de forma segura repassasse a um público geral, tanto aos judeus, ao mundo grego da época, e a todos os gentios de todas as gerações. Quando estudamos sobre os 13 livros escritos por Paulo, entendemos que ele escreveu quase 50% dos 27 livros da Nova Aliança.
Observamos um homem sendo usado por Deus como um verdadeiro instrumento em suas mãos para que vidas fossem alcançadas por bondade e misericórdia de Deus. Até este apóstolo chegar a esta posição de teólogo e mestre, como a Bíblia faz referência como doutor, por ser especialista no ensino, ele passou por vários estágios em sua vida. O ministério apostólico de Paulo se tornou internacional, não se limitou aos judeus e sim, em levar o evangelho de Cristo a nações que nunca tinham conhecimento sequer das promessas de Deus, quanto às salvações das famílias da terra. Este plano de salvação que chegaria em cada casa e cada família, foi revelado por Deus a Abraão de forma bem clara, que da sua descendência a oportunidade do perdão de Deus aconteceria a cada pessoa individual. Os judeus em toda a sua existência até nos tempos em que Cristo veio, para que a promessa que foi dada a Abraão se cumprisse, em sua mentalidade a salvação de Deus estavam limitadas a eles, por serem descendente de Abraão, biologicamente. Mas, Cristo veio para explicar e ensinar de forma correta as promessas do Pai, os fazendo entender que o Senhor Deus não é geográfico, e sim, um Deus de todas as nações, e Cristo veio justamente para isto mesmo. Para salvar o que se havia perdido. Paulo, após a sua conversão, se empenhou muito em entender tudo o que precisava, para transmitir os ensinos do Mestre com convicção, e foi a partir da igreja da Antioquia que ele teve a oportunidade de ensinar aos convertidos, de forma que o Espírito Santo o capacitava ainda mais, e o separou para evangelizar o mundo usando com o talento e conhecimentos que ele alcançou em sua formação. O apóstolo Paulo seguia direitinho as ordens de Jesus, colocando em prática os dons espirituais, e além de pregar, ensinar, viver o que ensinava, vivia em constante orações e comunhão com Deus, e os sinais milagres o acompanhava despertando as pessoas. Mesmo em diferentes culturas veio de perto a manifestação do Deus que é Criador de todo o universo, e se prontifica em garantir a salvação aos que se convertem ao seu Filho Jesus. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.